Pronto. Então, hoje a gente vai trabalhar mais um texto do amigo. Esse texto é o texto número 15. E, e ele chama Consciência e Percepção. Então, a gente vai estar trabalhando esse tema hoje. E aí ele logo pergunta, né? Ele já começa assim, bem tranquilo. Ele já logo pergunta como percebes o teu mundo? Então, a gente já vem estudando ao longo desse ano que a gente percebe o mundo de acordo com os nossos pensamentos, né? Então, do que a nossa mente é feita, do que os nossos pensamentos são feitos, é a forma como a gente percebe o mundo. Se somos pessoas que têm um pouco mais de rancor, um pouco mais de mágoa sobre as situações no geral, geralmente a gente vai olhar para as situações com esse sentimento. Ou se somos pessoas que temos um pouco mais de sensibilidade, ou de intuição, ou então até mesmo de alegria, pessoas um pouco mais tranquilas com a vida, serenas com as situações, né? Então a gente, quando as situações nos acontecem, a gente vai ver ela de acordo com o que a nossa mente é feita, né? Mas já fica aí para a gente refletir essa pergunta, né? Como que a gente percebe o mundo? E ele pergunta ali como percebes o teu mundo, né? Que é muito particular também, porque a gente sabe que a gente está em uma experiência material, mas a gente sabe também que somos espíritos com cargas milenares, né? E que quando a gente está aqui, o outro é nosso espelho. Então a gente nunca vai conseguir, de verdade, saber quem o outro é, verdadeiramente. Porque tem várias coisas que a gente vai perceber no outro, identificar no outro, que são nossas, porque o outro é o nosso reflexo, né? Então, quando ele fala como percebes o teu mundo, ele também fala sobre isso, de que muitas vezes essa percepção, essa forma que a gente enxerga as coisas, ela é tão particular que a gente não vai conseguir nem compartilhar isso com o próximo, muitas vezes. E essa pergunta, ela também remete ao próprio mundo interior. Então, como percebes o teu mundo interior? Porque a forma que você vê é a forma que você é formado, né? Com os seus pensamentos, seus sentimentos. E a forma que você enxerga a outra pessoa é um espelho. Então, é para ser quem você é, né? Então, se eu percebo o outro com arrogância, só um pouquinho, gente. Pode, Gabriel. Obrigada. Então, se a gente percebe o outro com arrogância, com superioridade, ou se a gente percebe o outro com simpatia, com amor, com alegria, com humildade, isso tudo está dentro da nossa percepção de mundo. E isso tudo está dentro da nossa percepção também de interior. Então, como que o nosso mundo interior funciona? Será que, às vezes, eu ficar irritada com o outro por uma situação específica, eu lembro dos ensinamentos que eu tenho aqui, eu lembro que essa pessoa é um espelho, eu lembro que essa pessoa ela tem um sentido na minha vida que vai me fazer evoluir? Ou será que eu simplesmente julgo a situação e permaneço sem tentar analisar ela, sem tentar entender o meu mundo interior, sem tentar me conhecer? Então, como eu percebo esse universo que eu estou inserido? Não só externamente, mas interiormente também. Do que eu sou feita? Quais são os pensamentos que eu tenho que me levam a perceber esse mundo de determinada forma? E aí ele continua, ele fala que, na verdade, existe um mar profundo e desconhecido no qual habitas. Então, ele fala da nossa alma, né? Ele fala da grande profundidade que a gente tem enquanto seres imortais, que vivenciamos milhares de vidas e que hoje habitamos nesse corpo, nessa matéria, nessa família, mas que já tivemos tantas experiências no passado, e existe esse mar
tão profundo dentro de cada um de nós, dentro das nossas próprias mentes, dos nossos instintos, e a gente simplesmente não conhece, e a gente minimamente se esforça para conhecer isso, né? A gente continua habitando nesse corpo, nessa matéria, nesse universo, e muitas vezes a gente nem para enxergar ou para perceber a profundidade que é o nosso espírito, a profundidade que a gente traz de todas as vivências que a gente construiu. Então, muitas vezes a gente percebe o mundo de uma forma muito material e não se dá conta da quantidade de coisas que a gente tem para aprender com essa matéria. Ou às vezes a gente faz ao contrário, a gente percebe o mundo de uma forma extremamente é, ilusória e fútil, como se a gente fosse superior, porque a gente sabe que é espírito. Então, a gente está sempre nessa balança, né? A gente sempre pende para um lado, para o outro, e a gente não consegue realmente enxergar que, na verdade, essa profundidade, ela só quer me falar de todas as experiências que eu já tive e de todas as os conhecimentos e as sabedorias que eu fui adquirindo ao longo dessa existência, dessa vida imaterial, dessa vida contínua que a gente tem no mundo espiritual, para que eu pudesse chegar nessa matéria e pudesse entender um pouquinho dessa minha profundidade, conhecer um pouquinho da onde eu habito, para poder me melhorar. Alguém quer comentar alguma coisa? Helena? Ô, Ju, então, sabe o que é engraçado? Que quando eu li a tela anterior, né, existe um mar profundo, existe um mar profundo e desconhecido no qual habitas, o que me veio à mente, assim, quando eu li essa frase, foi a questão de que a gente ignora o fato, primeiro, de sermos espírito, que a gente dificilmente lembra no decorrer de um dia, né? E também, além de ignorar o fato de nós sermos espíritos, de ignorar também tudo que há em nossa volta de fato, né? Esse mundo invisível que a gente habita, que a gente não vê, mas que interferem na nossa vida, assim como nós interferimos também, né? Só para te comentar isso, porque aí tu foi por um lado assim do interior, né? E eu já pensei na questão exterior, o que rodeia, né? O que nos rodeia, que realmente a gente sabe, né, como espíritas que somos, que estamos rodeados por espíritos, né, que todos estão, que a gente atrai, enfim, toda aquela outra parte. É que tu falou na questão interna e eu me veio à mente a questão externa. Acho que só isso que eu queria comentar. Não, mas é ótimo, né, Helena? Porque tem que ser um complemento, né? A gente sabe que quem vai guiar a forma que a gente vê é o nosso interior, são os nossos pensamentos. Mas isso também é muito real. Nós frequentemente ignoramos e nos iludimos de quem nós somos e do que estamos fazendo aqui, né? Então, frequentemente a gente esquece que estamos enquanto encarnados, mas que somos espíritos. E frequentemente a gente se ilude achando que não tem nada além disso, né? Então a gente gosta de viver nessa ilusão, mesmo ela sendo externa, mas ele continua sendo um pensamento. Então esse teu pensamento ele é formado, né, pela importância que tu dá de se colocar enquanto espírito e lembrar que estamos cercados de espíritos também, né? Acho que a Ju travou. Ah, não. Diariamente. Oi. Ih, uhum. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Gente,
Oi? Oi. Ah, é que estava travada, Ju. Tinha Voltou? paralisado. Agora voltou. Aham. Pelo menos para mim voltou. Parou É, de a novo, internet Ju. tá ruim. Agora caiu. Tá. Agora voltou de novo? Ô, Ju, Isso, talvez voltou. seja interessante tu ficar só com áudio, daí dá uma aliviada, será que não? Tá, vou fazer. Ó, então vou testar assim. Agora voltou? Sim. Tá. Então, ele continua o texto, né? Diariamente és envolvido, impulsionado pelo que desconheces. Um gigante habita tua mente. É como uma pedra grande e espessa que precisa ser escavada e esculpida. Então, ele fala que diariamente nós somos impulsionados pelo que desconhecemos. E isso ele está falando sobre os nossos impulsos do passado. Nós já sabemos que somos formados por todos os hábitos anteriores que a gente construiu ao longo das diversas e diversas existências que a gente teve. Então, a gente sabe que existe dentro da nossa mente, que é uma mente muito mecanizada, porque são milhares e milhares de pensamentos iguais ao mesmo tempo, impulsionados por anos e anos, milênios, fazendo sempre as mesmas coisas. Então, esses pensamentos, eles geram na nossa mente um leque, vamos dizer assim, de hábitos, né? Um leque de pensamentos que geralmente a gente se conecta com isso. Então, geralmente a gente tem hábitos ou pensamentos ou sentimentos que nós não sabemos de onde vem, não sabemos o porquê que está ali, né? E isso é o tempo todo, é o tempo todo. Então, quando a gente permite que a nossa mente ela fique sem essa disciplina de se analisar e de se olhar e de entender esse pensamento que está vindo, quando a gente simplesmente vive, geralmente nós somos impulsionados por todos esses hábitos e pensamentos e sentimentos que nós não sabemos de onde vem e que geralmente vem desse passado cheio de erros, né? Cheio de impulsos jogados errados que a gente construiu ao longo das nossas diversas existências. Então, ele fala, né, que um gigante habita a tua mente. Então, a força que tem esses hábitos, a força que tem essa história, né, que a gente passou, que a gente vivenciou e que nós não sabemos como parar, como frear esses hábitos, esses pensamentos, esses impulsos, né? Ele fala que é como uma grande pedra, é uma grande e espessa pedra que precisa ser escavada e esculpida. Por quê? Porque a gente sabe que dentro desses hábitos está o nosso verdadeiro eu, né? Nós sabemos que, por exemplo, somos formados por milhares de existências anteriores, mas somos formados também por uma escolha errada inicialmente que nos gerou uma queda, né? Que foi a escolha do ego. Então, tudo isso, quando a gente quando a gente está vivenciando no dia a dia e a gente não para prestar atenção, ele meio que ele vai aumentando ainda mais esse gigante. E quando a gente começa a entender esses pensamentos, esses hábitos e começa a analisar eles, a gente começa a ter um outro processo, um processo de escavar essa pedra, né? Esculpir essa pedra, lapidar essa pedra. A gente sempre fala que uma, uma virtude, ela não vai acontecer do nada, né? A gente não vai conseguir ter paciência, amorosidade, benevolência de um dia para o outro. Também é um hábito que se constrói. Uma virtude, ela também ela é construída, ela é lapidada, né? Então, todos esses erros, de todos esses desconfortos que a gente vive hoje, a gente vai lapidando, esculpindo eles para que disso saia, né? As verdadeiras virtudes, a verdadeira centelha divina que habita dentro da gente.
E lá, dentro desse gigante, né, que é a nossa mente, existe todo um conteúdo latente que manipula a tua existência, seja ela encarnada na matéria ou ainda no mundo espiritual. Todo esse conteúdo armazenado há milênios vem se solidificando e também se modificando. Então, o que que isso significa? Significa, né, isso que a gente já falou, que há milênios a gente vem construindo essa forma mental que a gente tem hoje. Essa forma de pensar, de raciocinar, de enxergar, de perceber a vida. E esse conteúdo, ele vai cada vez mais aumentando e se solidificando, né? Então, é como se a gente desse força para esse impulso toda vez que a gente faz um hábito que vem dele. Toda vez que a gente aceita um pensamento que vem sem a gente saber da onde, sem analisar se é o que a gente quer pensar ou não, e a gente aceita, isso vai aumentando esse impulso. Mas também ele fala que isso se modifica. Então, ó, né? Que todo esse conteúdo manipula. Isso é a nossa consciência. Gente, eu tô aqui ainda porque a minha internet deu aviso de que tá instável. Alô, alô? Deu umas cortadas aí, Ju. Tá. Mas Ficou meio vocês estranho entenderam? um minutinho, assim. Um minutinho, Tá, não. tá. Então ele tá colocando, né, que esse conteúdo é um conteúdo que ele manipula a nossa. Ô, Ju. Ju? O pessoal tá me ouvindo ou só não tá ouvindo a Ju? Ou também não estão me Estou ouvindo? ouvindo, Cris. A Ju não dá para ouvir, tá cortando demais. Tá, eu vou esperar ela voltar e daí eu vou dar uma comentada aqui nesse slide, então, até ela retornar, tá bom? Tá. Ok. Daí, se ela entrar aí, a gente vai falando. Então, esse texto, né, foi psicografia, então é interessante porque ele diz assim, lá no subconsciente, né, existe todo um conteúdo latente que manipula a tua existência. Opa, agora caiu o slide também, não consegui mais ler. Vamos esperar ela voltar. Mas ele quer dizer isso, né, que a gente tem um conteúdo íntimo, inacessível pelo consciente, mas que continua latente, pulsando, né, o tempo inteiro, mandando informação, só que a gente não consegue perceber. E é assim, dessa maneira que a gente vai conduzindo as nossas vidas, né? Num condicionamento que, por isso que é tão difícil a gente perceber a maneira como a gente age, porque é como um impulso inconsciente. Então, quando a gente vê isso tudo, é muito importante observar a função do outro, né? Porque é o outro que traz essa informação para a gente. Agora só tem que ver com a Ju ali como é que se ela vai conseguir entrar, porque ela saiu. Deixa eu só um Ok. minutinho aqui, gente. Oi, pode falar, Gabi. Então, mas é interessante também porque eu, por exemplo, em muitos momentos do dia, eu consigo observar assim o que está vindo na minha mente, né? E vejo o quão recorrente é, o quanto se repete aquele pensamento. Mas a gente não sabe a origem, e eu, particularmente, né, ainda não aprendi a lidar com isso, sabe? Porque ele insiste, ele vem direto, são pensamentos teimosos, né? E daqui a pouco tá aí de novo, daí tu para, tu pergunta, tu tenta analisar, não compreendo, sabe? Não tem as respostas.
mas aí muda o pensamento, daqui a pouco ele vem de novo. Então, assim, ó, é muito persistente, né? É muito forte, sabe? Muito intenso, muito repetitivo. Mas, e sim, e tem essa parte que a gente consegue ver, mas ele fala. Deixa eu só localizar o texto aqui nas minhas. No meu, nos meus digitados, que aí a gente continua. Só um pouquinho. Mas falando assim, essa parte que a Helena fala, a gente ainda consegue dar uma olhada, vamos dizer assim, né? Mas existe realmente uma parte inconsciente que a gente não consegue acessar. E claro, não consegue por conta da nossa mente, né? Da mente mecânica, da aceleração, da falta de autoobservação, né? Mas o ideal seria que a gente pudesse estar o tempo inteiro se auto-investigando, né? Eu estou tentando localizar o texto aqui para a gente continuar, porque ela me disse que não voltou a internet dela ainda. Só um minutinho, gente. Já vamos. Oi? Só um pouquinho. Quer ir conversando um pouquinho aí, gente? Vamos falando. Agora que eu fiquei com essa dúvida. Tu falou assim, mas tem uma parte inconsciente que vem e que a gente não... Claro, porque a gente quer dizer que, vamos assim botar em termos percentuais, 90% dos nossos pensamentos ainda são inconscientes, ainda são gerados por impulsos, né? Que a gente já fez, agiu, já julgou, já criticou, já analisou, já colocou defeito, né? E acho que 90% dos momentos a gente passa desapercebido, a gente nem percebe que tá se passando. E além Sim. disso, ainda tem um 10% que a gente percebe, a gente enxerga o pensamento, mas também não compreende. Ou seja, a situação bastante complexa a gente se encontra, né? Sim. Só um pouquinho aqui que eu acho que eu vou conseguir baixar o slide. É porque, na verdade, assim, né, eu penso que a gente tem uma. É realmente muito complexo e a gente não consegue compreender, porque são forças que a gente não domina, né? Então, Opa, acho que deu agora. Vamos compartilhar minha tela aqui. Gente, assim, ó, esse texto, eu fiz a psicografia dele há um tempo atrás, né? E, e eu não estudei, então, logicamente, que nós vamos trabalhar ele junto, tá? Só aqui, ver como eu posso. Cris. Oi? Voltou? Ó, eu tô na aula. Tá. Eu tô na aula, mas eu acho melhor você compartilhar aí, Tá, porque se eu compartilhar, acho que fica mais instável. passa a sala para mim para eu poder compartilhar o slide, Ju, por favor. Tá. Deu. Tá, tu estavas nesse aqui, né? Não, nesse aqui. Então tá, Ju, vamos lá. Qualquer coisa a gente vai, eu vou te ajudando aqui, tá bom? Oi? Voltou. É esse daí. Tá bom, Tá, pode tocar então. é esse daí. Tá. Então, ele fala que na mente existe todo um conteúdo que manipula a nossa existência, seja na matéria ou não. Porque na mente, o espírito ele é construído com essa mente. Então, mesmo que nós não estejamos encarnados,
ainda assim, nós temos os mesmos pensamentos. Ainda assim, nós temos a mesma mente. E formado por todo o conteúdo que a gente já vivenciou, que a gente já experienciou e que continua, né, na nossa trajetória, na nossa história, dentro da nossa mente mesmo de espírito, né? Porque todo esse conteúdo ele é armazenado há milênios e ele se solidifica e se modifica. Então, de acordo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, se nós temos um pensamento e não temos a prudência de distinguir sobre esse pensamento, de analisar esse pensamento, a gente ainda assim vai aumentar, sabe, a força desse pensamento, desse impulso dentro da gente. E a gente consegue modificar ele através justamente de frear esse pensamento, de frear esse impulso e de construir novos hábitos e novos impulsos, né? De construir toda uma nova camada de conteúdo para nossa mente. Pode trocar, Cris, por favor. E aí ele fala, né? Irás me questionar o Caiu, né, gente? poderes acessar tantas. Cris, voltou? Oi? Oi? Oi, Tu tá do voltou? celular ou tu tá do celular ou do computador? Do computador. Não queres fazer do celular? Será Pode que a ser, tua tu tá 3G... compartilhando, né? É, porque aí eu acho que o celular fica melhor, né? Não oscila tanto. Tá, vou tentar. Tá, eu te recebo aqui pelo celular, então. Alô, alô? Oh, bem melhor, Ju. Então tá. Vocês entenderam alguma coisa que eu falei desse slide? Não, pode repetir, por favor. Então ele começa falando, né? Irás me questionar o porquê de não poderes acessar tantas informações. E aí, essas informações que ele está falando são as informações das quais a nossa mente ela é construída, né? Porque ele fala no início que a gente desconhece isso, né? Então ele fala que a gente habita num desconhecido, né? No início. E agora ele nos pergunta, né? Porque ele nos indaga, na verdade, que ele diz que a gente não pode acessar essas informações. Então, esse desconhecido que ele colocou no início, né? Mas por que que a gente não pode acessar essas informações? Não significa que só porque está na nossa mente, ou só porque nós somos construídos disso, porque isso é a nossa trajetória, de existências, né? Então, todos os nossos hábitos, pensamentos, questionamentos, sentimentos, enfim, eles estão dentro dessa mente,
né? E não é que a gente não possa acessar essas informações, então não é que a gente seja um completo desconhecido para nós mesmos, que a gente não sabe de onde que vem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos impulsos, mas ele fala ali, né? Eu te direi que não és criatura inconsciente, a consciência está aí, viva, pulsante, só não sabes ainda como acessá-la e fazer dela uma grande aliada. Então, essas informações, elas vão continuar na nossa mente, elas vão continuar existindo na nossa mente. Só um pouquinho, gente. Oi. Obrigada, gente. Minha irmã entrou aqui na sala. Então, ele fala que, na verdade, não é que a gente é um completo desconhecido para nós mesmos, mas sim que essa mente, essa quantidade de informações que a gente tem dentro do nosso espírito, da nossa mente, né? Essa quantidade de coisas que a gente desconhece, na verdade, é simplesmente porque nós não ativamos a nossa consciência. Então, nós estudamos, né, muito na época que a gente tinha aula lá no Ceará mesmo, nós estudamos as partes, né, da nossa mente. Então, a gente tinha o eu superior, o eu consciente, o eu inferior, né, e o subconsciente, enfim. E é isso que ele traz para a gente, é uma nova forma de a gente acessar esse conteúdo, de subconsciente, de consciente, né? Então, quando nós estamos conscientes, isso significa quando estamos percebendo a vida no momento presente, quando estamos percebendo os pensamentos que chegam e analisando os nossos pensamentos, analisando os nossos sentimentos e entendendo as nossas atitudes, então escolhendo as atitudes que a gente quer ter com consciência, com prudência e com percepção das coisas que nos acontecem, nós estamos conscientes. Só que esse estado de consciência, ele é um estado muito difícil da gente acessar hoje na matéria, com a mente ansiosa que a gente tem. Então, ele acaba fazendo com que nós fiquemos exatamente desconectados dessa consciência. Então, não significa que nós somos proibidos de acessar isso, ou que a gente não pode acessar isso. Só significa que a gente não consegue nesse momento, que a gente não tem vontade o suficiente, força o suficiente para poder estarmos conscientes a ponto de acessarmos essas informações. E hoje fui no mediúnico de hoje à tarde, e quem fez a palestra foi a Valquíria, e ela falou que em uma palestra da Anete Guimarães, a Anete nos disse, né, na palestra, que o nosso estado presente, então o nosso estado que seria de consciência, ele dura cerca de 3 minutos. Então, olha só o esforço que a gente tem que fazer para ficar consciente durante 3 minutos, sabe? E nós só não acessamos isso porque a gente não consegue ficar muito mais do que esses 3 minutos nessa consciência, né? Então, é difícil para a gente, hoje, encarnados, né, na matéria, no estado evolutivo que a gente está, que é bem evoluído, né? Conseguimos ficar nesse estado a ponto de entendermos essas informações, de acessar essas informações, para a gente saber realmente da onde vêm os nossos impulsos e quem nós somos, sabe? A construção que fazemos de todas as nossas existências anteriores, para chegarmos aonde a gente está hoje, né? Em quem a gente é hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? Se não, pode passar, Cris, por favor. Tua mente, que deveria ser instrumento do teu espírito, é mecânica e simbólica. Não consegue perceber além da superfície. Então, quando ele pergunta lá no início como que a gente percebe o nosso mundo,
ele justamente nos pergunta isso para nos fazer analisar sobre a profundidade ou a superficialidade do qual a gente acessa as informações que estão na nossa mente, né? Então, como eu falei ali, não importa muito se a gente está encarnado ou desencarnado, porque a mente, ela tá no espírito, né? Então, encarnado ou desencarnado, a gente vai utilizar dessa mesma mente. O que acontece é que logo em seguida ele fala, né, que essa mente que deveria ser um instrumento desse espírito, então ela deveria ser uma mente criativa, ativa, né, com muitas intuições, deveria estar ligada nesse espiritual, nesse divino, deveria estar conectada com o nosso eu interior. Na verdade, nós deixamos e fazemos com que toda a nossa trajetória terrena anterior, né, então com todas as nossas experiências de vidas passadas, a gente faz com que isso se solidifique como quem nós somos hoje. Então, usamos de tudo que aconteceu, de todas as nossas percepções passadas, para formar quem somos hoje e a forma que agimos hoje, né? Porque nós não conseguimos sair da superficialidade dessa mente. E ela acaba se tornando uma mente mecânica, automatizada, uma mente ansiosa, caótica, que a gente não consegue disciplinar, né? A gente não consegue regularizar essa mente, harmonizar essa mente para acessar esse conteúdo mais denso, vamos dizer assim, mais profundo, que deveria ser a base de quem nós somos, né? Não conseguimos lapidar esse gigante, esses pensamentos, essa mente, para que a gente consiga acessar as virtudes. Continuamos aumentando, na verdade, toda essa bola de erros, de angústias, de ressentimentos, e continuamos a alimentar isso, né? E a solidificar isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se não, pode passar, Cris, por favor. E aí ele continua. Percebes a tua existência e as coisas que se movimentam ao teu derredor como situações corriqueiras. Vives imerso em devaneios de alegrias passageiras. Não consegues perceber nada além do que te é oferecido pelos 5 sentidos. Então, novamente, né, ele fala que quando a gente está, e principalmente quando a gente está encarnado, mas quando a gente está com essa mente automatizada, mecanicizada, nós não temos percepção para além do que essa mente, que é tão rápida e superficial, consegue distinguir. Então, ele logo fala, né, que a gente não consegue perceber nada além dos 5 sentidos. Porque uma mente mecânica, ela não vai, por exemplo, observar uma paisagem e identificar o divino que habita ali. Ou ela não vai ouvir alguma informação vindo, por exemplo, alguma informação de alguma palestra que a gente tem ouvido, e vai pensar além do que aquela informação traz. Então, se a gente diz alguma coisa, a gente logo está julgando o que a gente ouviu, né? Nós não conseguimos ir muito além do que essa superficialidade da nossa recepção material consegue nos dar. Então, a gente nunca consegue muito além do toque, a gente nunca consegue muito além do olfato. Quando a gente pensa quando a gente lê um livro, a nossa imaginação, geralmente ela não é tão ampla a ponto da gente conseguir ter uma visualização completa desse livro, uma imaginação completa desse livro, quando é um livro de história, né? História, romance, drama, enfim. A nossa mente, ela geralmente não é tão criativa, então se a gente não tem alguma coisa a qual, por exemplo, se inspirar materialmente falando, então uma imagem na qual a gente possa se inspirar, nós não conseguimos criar
né? As coisas do nada, as imagens do nada. Então, é difícil para a gente perceber além do que geralmente nos é posto, né? Difícil a gente ouvir alguma coisa e analisar essa informação de verdade, né? Trazer essa informação para o nosso coração, pensar sobre ela, entender de onde que ela vem, como é que essa informação pode me ajudar, e aí sim fazer uma escolha sobre isso, né? Não, geralmente a gente simplesmente ouve e julga, olha e julga, né? Porque é muito superficial, é muito material, né? E nós, enquanto espíritos encarnados, nós frequentemente esquecemos, como a Helena disse no início, que estamos aqui enquanto espíritos, né? Vivenciando a matéria enquanto espíritos. Então, percebemos a nossa existência e as coisas que acontecem ao nosso redor simplesmente como uma vida passageira, e a gente esquece de perceber, né, a espiritualidade que está atrás daquilo, as leis divinas que estão atrás dessas situações que nos acontecem. Então, a lei de sincronicidade, a lei de harmonia, tudo isso que nós estudamos tanto, muitas vezes acontece uma situação e a gente esquece, né? E a gente julga a situação, xinga a situação, fica bravo pela situação, ou às vezes até fica feliz, porque às vezes é uma situação boa, mas esquecemos de que existe toda uma divindade preparando aquela situação para acontecer, né? E depois ele coloca ali: vives imerso em devaneios de alegrias passageiras. Por quê? Porque nós vivemos na ilusão material, né? Nós vivemos na ilusão de que isso daqui é a nossa realidade. Então, quando nos acontece alguma coisa boa, nós achamos que é a melhor coisa do mundo. E nos esquecemos de que, na verdade, a alegria material, ela não se compara, né, à alegria verdadeira, né, à serenidade que a gente pode atingir. Então, frequentemente nos esquecemos disso. Pode passar a Cris, se alguém quiser comentar também. O homem encarnado é grande repetidor de hábitos e costumes. Justamente por isso, né, a nossa mente, ela se solidifica de uma forma, da forma que a gente tem hoje, né? Enquanto a vida acontece, os céus enviam diariamente impulsos que, se observados adequadamente, fariam uma grande revolução na vida terrena. Mas vós não quereis ver. Então, ali tem uma imagem, né, de algumas pessoas com uma venda e de algumas outras que tiraram essa venda. Então, cabe a nós escolher, né? Porque é uma venda, né? Não é um grande empecilho, vamos dizer assim. Mas até a gente identificar essa venda e tirar essa venda, nós ainda assim estaremos vivendo nessa ilusão material, né? Nós ainda assim estaremos vivendo dessa matéria específica como se essa fosse a nossa verdade. E esquecendo que a nossa verdade é uma verdade espiritual, né? Então, esquecendo que existe essa espiritualidade, existe esses impulsos que a divindade nos manda, né? Para que a gente possa ser um pouco mais conscientes e escolher com mais sabedoria e mais prudência. Mas nós frequentemente nos esquecemos, né? E vivemos repetindo hábitos e costumes de milênios, né? Dos séculos passados, de todas as nossas existências, e dando mais força ainda para esses impulsos, que já são impulsos que não são tão bons, né? Que não fazem a gente lapidar a nossa virtude, ou construir a nossa virtude. Se a gente pudesse realmente enxergar o divino, né, a criação divina, o traço de Deus e da espiritualidade amiga dentro de todas as situações que nos acontecem, nós realmente ficaríamos tão impactados que seria uma revolução na nossa vida, né? Se a gente pudesse ver, algumas pessoas têm a visão, né, mas a clarividência, mas se a gente pudesse ver todo dia um espírito amigo fazendo coisas boas, sabe? Ou o nosso protetor
Porque a nossa fé, ela também é muito dependente da nossa materialidade, né? Então, se a gente não vê esse espírito, se a gente não sente esse espírito amigo, esse espírito protetor, nós nem sempre acreditamos que ele está ali, né? Nós nem sempre temos a consciência de perceber que muitas vezes nós falhamos porque a nossa fé falha, porque ainda não temos a confiança em Deus num sentido geral. Ainda dependemos muito, né, tanto das barganhas que a gente faz com Ele, pelo nosso ego, mas também dependemos muito dos sentidos materiais para poder identificar esse divino que nos cerca. E esse trecho específico desse texto, ele me fez lembrar de um filme que eu vi essa semana, que era um filme muito bom. E esse filme era um moço que ficou, acho que foram 13 anos preso, e dentro da prisão, ele foi preso por assaltar um banco, se eu não me engano. E dentro dessa prisão, ele conheceu um moço que jogava xadrez, e esse moço ensinou xadrez para ele. E aí, quando ele saiu da prisão, ele ficou com muito medo, mas ele saiu da prisão e foi procurar um emprego. Conseguiu um emprego como um zelador de uma escola, né? Então, serviços gerais ali. E, e ele foi convidado um dia a ficar numa sala com os alunos em detenção. E ele observou esse momento como uma oportunidade de modificar a vida desses adolescentes, porque eram adolescentes de um bairro pobre, enfim, que eram muito ligados a tráfico, a crime, a droga, e ele começou a dar aulas de xadrez nessa detenção. E aí depois ele foi demitido dessa escola, porque descobriram que ele era um ex-detento, e ele conseguiu abrir uma outra casa, daí ele alugou, né, um espaço, e criou um grupo de xadrez, né, e eles competiram, enfim, e é uma história baseada realmente numa história real, né, de um moço que conseguiu enxergar essa oportunidade, sabe? Então ele conseguiu ter essa revolução e ele conseguiu trazer um pouco disso para os jovens que ele conseguiu atingir, né? Então, essa revolução, ela nem sempre vai vir pela religião, pela espiritualidade. Às vezes é uma revolução que faz a gente ter uma nova percepção de vida, mas que nem sempre vem relacionada a algo que a gente frequentemente relaciona a Deus, né? Deus, ele não está no universo com esse único nome, né? Ele tem vários nomes, ele tem vários momentos, ele está em tudo e em todos. Então, quando uma pessoa ela é tocada por essa divindade, ela vai enxergar essa revolução nos pequenos detalhes, seja num tabuleiro de xadrez, né? E ele ensinou muito para esses jovens e ele a logo dele era pense antes de se mover, né? Então eu achei que é muito compatível com o que a gente traz aqui também, né? Da gente pensar antes de se mover. E ele sempre falava para esses jovens que não era só um jogo de xadrez, mas que aquele jogo era para influenciar a vida desses jovens, né? Para que eles pudessem fazer escolhas e pensar nas escolhas que eles faziam. Alguém quer comentar? Se não, pode passar, Cris, por favor. Os habitantes deste planeta sucumbem diariamente a tantas mazelas, são escravos de si mesmo e do seu próprio trabalho. Vivem tão miseravelmente que esquecem das infinitas possibilidades que tem quem consegue olhar além. Então, a forma que a gente percebe o mundo, quando ele pergunta lá no início, né, como percebes o teu mundo? A forma que a gente percebe esse mundo vai distinguir realmente a forma que a gente vive, né? A forma que a gente enxerga o outro e a forma que a gente enxerga nós mesmos. Então, quantas pessoas somatizam doenças, né, que são vindas de pensamentos repetitivos e de uma energia
que está para baixo, que está decaída, que, enfim, né, que a gente não consegue se reerguer. Então, quantas pessoas sucumbem, né, a doenças e materializam, né, essas energias negativas, esses pensamentos de baixa frequência e pensamentos repetitivos no corpo físico e acabam sofrendo, né, sofrendo fisicamente. Então, são escravos de si mesmos, né? São escravos desse pensamento dos quais não conseguem se livrar, dos quais não conseguem identificar e analisar e escolher, né? Escravos do seu próprio trabalho, escravos da vida material, né? Escravos do dinheiro. Então, nós frequentemente fazemos isso. Frequentemente colocamos as coisas da matéria acima das coisas do espírito. E quando a gente faz isso, a gente, querendo ou não, vive de uma forma mais miserável. Porque quando a gente fala de abundância, a gente fala de abundância espiritual. A gente fala que essa abundância espiritual nos leva, sim, a uma abundância material. Mas é a forma que a gente acredita nessa abundância, que é Deus, que é a vida, né, pulsando, com energia e criativa, que vai trazer essa prosperidade material para a gente. Agora, quando nós ficamos escravos dessa matéria, e escravos desse dinheiro, dessas escolhas inconsequentes, nós vivemos miseravelmente, porque não importa o quanto de dinheiro nós temos, porque nós sempre estaremos à procura dessa abundância espiritual que muitas vezes a gente esquece de que é tão simples, né? Esquece de confiar, esquece de ter realmente essa confiança na abundância de Deus, na vida, na criação. E viramos essas mazelas, né? Viramos os sofrimentos que a gente vive diariamente. E esquecemos das possibilidades de nos melhorar enquanto espíritos e de nos lapidar enquanto espíritos. Pode passar, Cris, por favor. Ô, Ju, Ei, fale. eu tô com a mãozinha levantada, acho que tu não viu, né? Não, não vi, desculpa. Então tá. Não, mas eu queria aqui fazer um comentário de um livro que eu estou lendo e conta a história real de uma senhora, né? E quando tu comentou, me veio à mente bem a situação dela. O marido dela cometeu suicídio, o cara assim bem, um bancário, sabe? Um cara que todo mundo achava tinha uma condição financeira muito boa. Aí ele cometeu suicídio porque ele estava falido, na verdade, né? Aí, quer Uhum, dizer, vida deixou a esposa, que não trabalhava fora, completamente dependente dele, com 2 filhos pequenos, né? E ela simplesmente entrou numa revolta, porque primeiro pelo suicídio do marido, e logo em seguida veio o tamanho da dívida que ela tinha, porque ela acabou contraindo toda a dívida dele, né? Enfim, assim, encurtando a história, a mulher se acabou literalmente, sabe? Em 2 anos ela foi ficando doente, 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 sabe? E tudo veio e terminou com câncer, enfim, toda aquela pela revolta, sabe? A revolta, porque ela não pensava em nada, né? A não ser a questão da a ira que ela ficou do marido por ele ter feito isso com ela e a situação que ela estava, enfim. E ela só conseguiu virar esse jogo quase 6 anos depois, sabe? Quando ela chegou no fundo do poço, que ela já não tinha mais condições de cuidar dos filhos, sabe? E quando ela lembrou de Deus, sabe? Foi bem interessante, assim, porque ela se jogou no chão a chorar e pediu, Deus, pelo amor de Deus, eu já não tenho mais o que fazer, sabe? Mas, assim, quando ela resolveu procurar por Deus, quando ela virou esse jogo, entende? Então, é bem essa coisa, assim, porque ela passou 6 anos fixada na revolta, na ira, nos bens materiais que ela perdeu, porque ela perdeu tudo que tinha, perdeu casa, sabe? Então, ela ficou vivendo em função disso. E o livro também trata de uma coisa que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, mas que quando a gente se revolta muito, quando a gente se lamenta muito, a gente intoxica o nosso organismo, né, que a gente já falou sobre isso também, a Tati Rocha, né, falou sobre essa questão uma vez, que a gente joga essas coisas na corrente sanguínea e o nosso organismo, ele acaba ficando viciado nessas substâncias químicas que a própria revolta gera. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E que também é por isso que às vezes é tão difícil a gente mudar, a gente sair disso, sabe? E aí, no mesmo livro, eles também colocam
que o que a gente... Foi até a prática, né? Aliás, o que eu tentei fazer hoje no início da aula, que é isso, assim, ó. A maneira que a gente tem de sair dessa situação é jogar novas substâncias químicas no nosso organismo. E como é que a gente faz isso? Pensando nessa questão do divino, tentando se elevar a Deus, agradecer, acho que a gratidão é algo que joga uma substância muito boa para o nosso organismo, né? Mas que assim, que a gente é viciado muitas vezes, né? O nosso organismo se vicia nessas coisas ruins, nesses pensamentos ruins, nessa raiva, nessa coisa, e aí fica cada vez mais difícil da gente sair dessa situação, né? Então, tô falando agora, me lembrou, não sei nem se tem muito a ver, mas me veio assim nitidamente a história dela, que é bem isso, assim, a gente se fixa na matéria, torna a dizer, a gente esquece que é espírito. Se a gente lembrasse que é espírito várias vezes durante o dia, eu penso que muitas das coisas que a gente faz a gente não faria. Muitas das coisas que a gente fica perdendo nosso tempo, assim, né? A gente, a gente não perderia esse tempo, né? Essa questão da confiança em Deus, o quanto isso é bom, o quanto isso é importante, né? E o quanto a gente deixa de fazer isso também. Eu agora, recentemente, passei por uma situação bastante, assim, angustiante, e gente, sabe, acordando de madrugada, aí tu tenta rezar e a coisa não vai, sabe? Mas porque a gente não tem a confiança em Deus, a gente não tem a confiança nessa providência divina, nesse projeto reencarnatório, né? Por quê? Porque, de novo, a gente esquece que é espírito. Então, realmente é bastante, é bastante pertinente tudo que tu estás falando, sabe? Só mesmo para reforçar, para ratificar essa tua fala. Obrigada, Ju. Obrigada, Helena. Nossa, tem muito a ver, né? Com certeza. E é bem isso, nós, como ele já colocou ali, né? Nós ficamos escravos de si, né? Então, até mesmo essa intoxicação desses sentimentos nos fazem escravos deles, né? Adriana, queres falar? Oi, sim, quero falar assim para complementar a fala da Helena. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar, por favor, Adriana. Para complementar a fala da Helena, é bem parecido com o que ela falou. Eu assisti uma aula de uma psiquiatra que estava falando a respeito dos hormônios, né, que a gente pode ativar ou não, dependendo das ações que a gente tem no dia a dia. Então, ela não trouxe para essa questão mais divina, né? Mas sim para ações mesmo. Então, por exemplo, pegar sol ativa um hormônio muito bom, que é dopamina e serotonina. Ser grato, como a Helena falou, acaba também ativando outros hormônios bons. Então, é realmente trocar os maus hábitos pelos bons hábitos, né? Se a pessoa não acredita em Deus ou não está nesse nível de evolução, né, de ser é, grato e tal, basta ter algumas outras atitudes, né, diferentes no dia a dia, coisas muito simples que vão fazer total diferença na vida da gente. É isso, é só para contribuir mesmo. Obrigada. Muito obrigada, Adriana. Bem interessante mesmo. A gente sabe, né, que o quão é real a ciência junto com a religião, né? Porque até a própria doutrina espírita, ela é uma tríade, né? Entre ciência, religião e filosofia. E, e sabemos que o próprio Evangelho, né, o próprio Livro dos Médiuns, na verdade, nos fala que se a ciência e a religião algum dia discordarem, é para a gente seguir a ciência, né? Então, isso tudo é muito compatível com o que a gente estuda aqui, né? Da somatização das doenças e das mazelas que a gente sente. Pode falar, Cris, por favor. Então, ainda sobre isso, né? E eu recebi um texto, não um texto, mas algumas informações há uns dias atrás e falava exatamente disso, porque na verdade a gente já está intoxicado, né? E inclusive agora, com toda essa situação, né? De guerra, de enchente, de tudo isso, o inconsciente coletivo ele fica muito pesado. Mas nós já viemos intoxicados há um bom tempo
porque esse afastamento de Deus, esse egoísmo exacerbado, o orgulho, essa busca insensata, vamos dizer assim, por mais, né? A gente quer mais coisas, mais dinheiro, mais trabalho, e realmente a gente esquece que é um espírito, que somos filhos de Deus e que precisamos realmente nos relacionarmos bem. E a gente esquece também que fazemos parte de um todo, né? Que se eu olho para o lado e o meu irmão não está bem, consequentemente eu não posso estar 100% bem. E ele fala da constância, porque se eu estou intoxicado, com pensamentos, né, em desalinho, uma relação bem próxima com o mal, vamos dizer assim, e o mal entenda-se aqui como pensamentos e sentimentos, né, todos eles derivados do orgulho e do egoísmo, então eu me intoxico. E eu quero me curar. Mas como é que eu quero me curar se eu me medico uma vez a cada 90 dias, um exemplo, né? Então, por que que ele fala da constância? Que a gente precisa criar um ritmo para que esse bem realmente crie uma aderência, uma ressonância. E é por isso que a gente fala muito do orai, vigiai, né? Da observação dos pensamentos e dos sentimentos, porque é como se fosse uma dose de medicamento, né? Que vai asepsiar esse organismo, essa mente, essa tríade, como a Juliana falou há pouco, né? Então, estar conectado com o bem é fundamental para tudo na nossa vida, né? E nas pequenas coisas, nos pequenos movimentos, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, sempre tendo como prioridade a ascensão espiritual e nada mais, porque todo o resto vai vir por acréscimo. É isso, Ju, obrigada. Ô, Ju, Oi, tem mais alguém na fila? Posso falar? claro. Ah, não sei se tem mais alguém. Ah, com a mãozinha levantada. Mas então, assim, só mais até para ratificar novamente essa questão que a Cris colocou, né? Porque esse livro que eu estou lendo, ele fala bem essa questão assim que a Cris acabou de colocar, que a gente precisa diariamente, não é uma vez por ano, não é uma vez por semana, a gente precisa diariamente, sabe, escolher um horário fixo, para a gente fazer como Santo Agostinho, né, muito bem aconselhou, a questão de varrer o dia, passar uma vistoria sobre o dia. Como foi o meu dia, né? O que fiz que me incomodou, o que me deixou alegre, sabe? E pegar as coisas boas que aconteceram nesse dia, agradecer a espiritualidade, agradecer a Deus por aquele momento, mas também observar o que não foi tão bom. Mas assim, ó, é preciso que isso seja feito diariamente, que a gente tente esvaziar na mente algo que, para mim, particularmente, ainda é bastante complexo, mas que a gente tente tirar um tempo e respirar fundo, sabe? Agradecer a Deus, ter esse contato com a espiritualidade, ter esse contato com a divindade diariamente, que seja assim, ó, mínimo 15 minutos, mas quanto mais tempo, melhor. Essa senhora que eu falei para vocês, que o marido se suicidou, enfim, que ela fez essa virada quando ela chamou por Deus, né? O que ela aprendeu a fazer? Gente, ela se curou de tudo, inclusive do câncer, tá? Sabe o que ela fez? Ela começou a fazer meditações, assim. A, tipo assim, a vida dela, na verdade, estava tão ruim que ela, na meditação, ela encontrou a paz, assim. Então, no momento que ela meditava, que ela orava, que ela escutava música, era o momento mais feliz para ela do dia, né? Porque todo o resto não estava bom. Então, ali, aos poucos, ela foi encontrando a saúde dela. E hoje ela faz, né? Hoje não, mas depois que ela curou, que ela virou uma prática disso, ela disse que à noite ela fica quase 2 horas, sabe? 2 horas ouvindo uma música serena, meditando, analisando o dia, conversando, sabe? Então veja assim, ó, né? Eu não consigo imaginar ficar 2 horas assim, mas olha a alegria, porque ela, nesse momento, é que era o melhor momento do dia para ela. Então que a gente também aprenda a fazer isso. Que a gente escolha um momento que seja o melhor, sei lá, 10 da noite, 10 e meia, 11 horas, né? Mas que não seja bem para a cama dormir, né? Que seja um momento que a gente esteja sentado, esteja... A gente precisa disso.
Porque isso é que vai nos recuperar a força, renovar nossas energias. E se a gente pegar essa prática diariamente, certamente não tem como dar errado, né? Só vai trazer benefícios para nós. Era isso, querida. Obrigada. Obrigada, Helena. Cris, você tá com a mãozinha levantada, você quer falar ou você só esqueceu? Não, eu esqueci, desculpa. Então tá. É muito interessante, Helena, isso que tu trouxe. Mas é uma construção de hábitos, né? Como a gente já vem mencionando, assim. E, acima de tudo, é uma conexão própria, né? A gente sabe que quando a gente fala de Deus, geralmente a gente pensa em algo exterior, mas nós também temos essa centelha divina, né? Quando a gente se aproxima de Deus, a gente também se aproxima dessa centelha. E Deus, ele é essa abundância, né? Ele é vida, ele é saúde, ele é prosperidade. Então, quando nós nos conectamos com essa centelha divina, com essa divindade, nós também vamos beber dessa fonte, né? Dessa abundância, dessa plenitude, dessa serenidade que a gente sabe que está tão vinculado à energia de Deus. Pode passar, Cris, por favor. E ali em cima ele falou, né, que quando a gente está preso nessas mazelas e escravos de si mesmos, nós não conseguimos olhar além, né, e perdemos possibilidades dessa vida, dessa trajetória, porque não conseguimos olhar além. E aí ele nos pergunta então, né, quais são essas possibilidades e o que que significa esse olhar além? Pode passar, Cris, por favor. A gente estava conversando bastante já sobre isso, né? Mas aí ele complementa aqui no texto, falando que vós sois compostos de um corpo físico, e como já falamos anteriormente, de uma mente mecânica e simbólica. O pensar é quase doloroso para a criatura, pouco utilizas essa capacidade. Então, como a gente já tinha falado, né? A somatização de tudo que a gente pensa, que a gente sente no nosso corpo físico e essa impregnação que a gente tem, que a Cris mencionou, de todas essas mazelas terrenas, né? Que nos afligem com o inconsciente coletivo, mas também com o nosso próprio inconsciente, fazem a nossa mente ficar, né, superficial, mecânica, automática, e fazem com que a gente tenha até um certo medo de ir além, né? Porque, não sei vocês, mas assim, pelo que eu vejo, muitas vezes nós temos, sabe, tantas dificuldades e a gente para pensar e falar, será que a gente ir mais fundo ou procurar outras coisas, será que ainda assim não vai ficar pior? Sabe? Então eu acho que a gente às vezes tem também esse receio, esse medo de ter essa conexão. Porque por mais que a gente fale e que a gente acredite que Deus é essa abundância, a nossa fé ela é muito falha, né? Como a gente já disse, a nossa fé ela é muito voltada à matéria, à materialidade, ao que a gente consegue definir materialmente. Então, quando ele nos pede constantemente para ir um pouco mais além, para procurar novas possibilidades, muitas vezes me soa como um alarme interno, assim, de medo, de, de não é nem não conseguir, é conseguir e não ser aquilo que a gente imaginava, ou ser pior do que tá, sabe? Então, às vezes, isso também me vem à mente. E ele fala, né, que o pensar é quase doloroso para a criatura, mas não só o pensar, é o pensar é, com prudência, né, o pensar com escolha, o pensar com análise, né? Então esse pensar não é só chegar a um pensamento e recepcionar esse pensamento e fazer o que o pensamento está mandando. Não, esse pensar que ele fala ali é um pensar com qualidade, né? Um pensar com consciência. E se o pensar já é difícil para a gente, né? Que,
que temos um contato direto com esse conteúdo, imagina para as pessoas que nem têm contato com esse conteúdo, né? Então, elas vão viver claramente como se a matéria fosse a realidade delas e fosse tudo que elas precisam saber, né? Então, elas não vão se propor a pensar além. Ele está nos propondo pensar além, né? Para quem está ouvindo e conhecendo e tendo percepção desse conteúdo. E aí, quando ele fala que esse pensar, né, que esse ver além é doloroso para a gente, é porque nós não temos isso como um hábito, né? Então, como a moça do livro ali que a Helena mencionou, ela começou meditando, não sei, 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, e depois de um tempo ela passou a meditar 2 horas, né? Então, tudo é uma construção. E a construção do hábito de pensar, nós ainda não temos, né? Cris, o que aconteceu? Cris está passando teu WhatsApp. Voltou? Voltou para a tela inicial ali. Peraí, é porque eu tô. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá. Vamos ver Acho agora o que aconteceu. que tá no 10 ou no 11. Aqui. Deu? Deu, é esse daí mesmo. Tá. E é 11 agora? Até... Não, né? Tá nesse ainda, Não, né? no 12 tá certo, mas pode passar mais um. Tá. Isso. Sua forma mental é arcaica e debilitada. Há sobre vós uma espessa camada de imagens que formam uma grande barreira impeditiva. Essa tal barreira impede que novos impulsos, novas possibilidades se manifestem verdadeiramente. Então é aquilo que a Cris, principalmente, né, já tinha mencionado antes. Nós já estamos imersos, né, nessa energia, viciados nessa energia e infectados por ela, né? Então nós já temos essa sensação até como uma sensação física de que o próprio inconsciente coletivo do planeta, ele já está sofrendo esse desgaste, né? Ele já está há muitos anos sendo consumido e construído de uma forma que a gente sabe que é uma forma que não prega a verdadeira divindade, né? Não prega o verdadeiro amor. Então, uma forma, um inconsciente de lutas, de astúcia, de mentira, de roubo, de acusações, de julgamentos, né? Tudo isso ele já está imposto na matéria que a gente vive, né? E no plano material onde a gente está. E a gente já tem essa dificuldade pessoal, né? Interior. E aí, logo em seguida, a gente vem para uma matéria, para um mundo que nos traz ainda mais forte essas mecanicidades, né? Essa superficialidade que nos torna ainda mais densos do que nós já somos. E isso nos dificulta ainda mais a construção desses novos hábitos que a gente está falando aqui, né? Construção e a lapidação dessas virtudes que a gente tanto quer ter, né? Ou se empenha em ter. Cris, pode passar. Obrigada. O ser anseia por mais. O alto lhe impulsiona, mas a forma mental não lhe dá possibilidades. É como se vivesses com uma grande carapaça que te impede de ver. Esse ver não é feito com os olhos da carne, mas sim com os olhos do espírito, que aguarda a oportunidade de libertar-se da matéria. Então, como a gente já tinha mencionado, né? A nossa fé, a nossa percepção, ela é muito voltada para o que a gente consegue ter materialmente falando, né? Então, a nossa visão, a nossa audição, nosso tato. E quando a gente não tem essa percepção de que existe além e a nossa própria mente mecânica já é um impeditivo. O universo, da forma que ele está posto para a gente hoje, né, com
com esse inconsciente coletivo e essa dificuldade que a gente tem de acessar a parte boa, né, da vida na matéria, da parte abundante, da parte divina, tudo isso faz com que a gente fixe ainda mais a nossa mente nessa forma simplista de pensar, né? Nessa forma superficial de pensar. E que não veja as possibilidades para além do que a gente já enxerga. Né? O Jorge, ele sempre fala que o pensamento que criou o problema não é o pensamento que vai nos tirar do problema. Então, se a gente está fixo em um pensamento e a gente tem um problema e a gente quer sair desse problema, não é esse pensamento fixo que vai nos tirar dali. Nós precisamos ver outras formas, nós precisamos perceber e interagir com outras formas de pensar, de entender a realidade, para a gente poder determinar formas de sair daquele problema, ou mesmo o problema se resolve sozinho, quando a gente consegue enxergar ele de outra forma. Porque nem sempre esse problema é realmente um problema, né? Às vezes a gente faz dele um problema. Às vezes a gente faz de uma coisa tão pequena um sofrimento tão grande. E, na verdade, não existe nenhum sofrimento, né? E aí ele fala, porque é como se a gente vivesse em uma grande carapaça. Já é difícil para a gente perceber o nosso mundo interior. E aí o universo ele já é posto com toda essa energia negativa, densa, pesada. Então, é realmente como se a gente vivesse dentro de uma caverna, né? E nessa caverna a gente não conseguisse muito ver além do que está ali. E ele fala que esse ver além do que está ali, ele não é feito com esses olhos da carne. Então, não é como se a gente fosse na porta da caverna e enxergasse alguma coisa. Mas é como se a gente pudesse abrir a nossa mente para enxergar essa caverna de uma outra forma. Né? Enxergar a própria caverna que a gente está posto, a própria carapaça que a gente tem, como uma oportunidade de crescimento. Porque o nosso espírito, ele espera essa liberdade. Ele espera essa forma da gente ver que a matéria nem sempre é essa prisão, né? Muitas vezes aqui é uma escola e a gente não sabe aproveitar as oportunidades que estão sendo postas para a gente. Pode passar mais um, Cris, por favor. O objetivo da criatura que habita mundos inferiores como o vosso é a libertação. O espírito precisa elevar-se a ponto de absorver toda a matéria, e isso só é possível com a expansão da consciência, que consequentemente contraiu-se com a grande queda espiritual. Então aqui ele fala do egoísmo que nos levou para uma queda, né? Da escolha que a gente fez milhares de séculos atrás, que nos trouxeram até onde a gente está hoje, né? E nos fez identificar essas oportunidades, que muitas vezes são oportunidades que trazem sim uma dor, trazem sim uma dificuldade material, como um sofrimento, né? Mas quando a gente entende o espírito e quando a gente se percebe enquanto espírito, nós percebemos que tudo isso é uma oportunidade, né? Todos os nossos erros, os nossos acertos, as nossas experiências são partes para a construção de um todo, né? São partes para que a gente possa retornar a Deus, retornar a essa divindade, a essa conexão que a gente tanto perdeu, né? Que a gente tanto se afastou. Porque só é possível que a gente chegue a Deus com essa expansão de consciência, né? Porque Deus, ele é o centro, mas ele está em tudo. Então, ele não vai se mover até nós, porque ele já está em nós e já está ao redor de nós. Ele vai continuar aonde ele está. Agora, nós precisamos fazer um movimento para nos aproximarmos de Deus. Nós precisamos fazer esses movimentos com vontade, com consciência, escolhendo sempre ter essa percepção, né, de que Ele está em nós e conosco o tempo todo.
e de que nos falta acreditar nele verdadeiramente, ter fé, né, para poder voltar a esse centro de vida, a essa abundância, a essa saúde, né? Quando a gente se toca, né, quando a gente cai em si e entende, como no livro que a Helena colocou, que só quando a gente pede a ajuda vem, é porque nós somos tão orgulhosos que a gente acha que vai dar conta de tudo sozinho e de que não precisamos de Deus. Mas o nosso orgulho é quem nos trouxe para cá hoje. Então, cabe a nós escolhermos se vamos continuar optando por sermos orgulhosos ou se vamos conseguir escolher uma vez que seja confiar na divindade, sabe? E voltar para o lar que nos espera, né? Alguém quer comentar? Já acabou ou é até 9h15? Eu não lembro o horário. 9h15, Ju. Mais 5 minutos. Ah, então acho que dá para passar mais um, né? Dá. Então, meus queridos irmãos, existe uma consciência de tudo isso que vos falo. Só não há ainda percepção por tua parte. O grande trabalho que fazemos juntos é o de instrução, para que então haja a percepção e que com ela venha a compreensão. Então, nada do que a gente faz aqui, do que a gente fala aqui é em vão, né? Mesmo que a gente não compreenda o conteúdo por inteiro, ou mesmo que nos falte, por exemplo, alguma palavra em específico, algum tema em específico, ou que a gente ache que não está compreendendo perfeitamente, só de a gente ter acesso, né, a essa informação, a esse conteúdo, já nos abre uma chave, né, já nos dá um caminho para que a gente possa se voltar para dentro de nós, né? E começar a entender um pouco mais sobre o nosso espírito, sobre a nossa consciência, sobre a nossa mente, e que a gente possa realmente, daqui a um tempo, fazer as escolhas, né, com a nossa vontade, com a nossa verdadeira vontade, e poder perceber, né, que esse conteúdo, ele agrega nisso, esse conteúdo, ele traz para a gente essa possibilidade, né, de enxergarmos o verdadeiro lado da vida, né, a abundância e o lado divino, que muitas vezes a gente esquece no nosso dia a dia. Como a Helena falou, né, não é a Cris, não é uma vez tomando remédio a cada 90 dias que a gente vai conseguir. Então, é claro que não é vindo nas aulas uma vez por semana que a gente vai criar esse hábito. Mas de a gente ter esse conteúdo e saber que a gente precisa nos esforçar para poder criar esse hábito, já é um grande feito nosso. Mas cabe a nós, né? Cabe a nós todos os dias ter essa vontade de construir isso, né? Cabe a nós todos os dias nos darmos ao trabalho de lapidarmos a nossa mente, de lapidarmos o nosso espírito para podermos atingir as nossas virtudes, né? E esse trabalho, ele não é um trabalho sozinho. Quando nós nos colocamos como instrumentos divinos e quando nós nos colocamos para Deus, pedindo a sua ajuda e o seu auxílio, toda essa equipe espiritual que nos acompanha nesse trabalho, nesse estudo, vai estar junto conosco, né? Vai estar nos auxiliando. Então, que a gente possa também acreditar em cada um desses espíritos, porque eu tenho certeza que eles também acreditam na gente. Tenho certeza que quando eles nos veem na quinta-feira, empenhados em observar esse conteúdo, eles sabem que eles podem confiar na gente. Compreender quem és é a grande chave, que te permitirá voltar para casa. Então, que a gente possa usar desse conteúdo que a gente tem toda essa quinta-feira para realmente nos enxergar, para realmente retornar a quem nós somos e podermos transformar a nossa mente em uma mente mais criativa, abundante, viva, e que essa mente possa despertar em nós a vontade de retornar a Deus.
Muito obrigada, gente, pela atenção, pela paciência, e esse é o nosso conteúdo de hoje. Excelente, Ju, muito bom. Foi bom que deu certinho, né? Apesar das oscilações aí da internet, a gente acabou conseguindo deixar com qualidade. Parabéns, tá, nega? E aí, alguém quer? Obrigada. Eu já me metendo aqui no final da tua aula. Eu gostaria de fazer o encerramento, pode ser? Sim, por favor, Cris. Então tá. Eu não me canso, né, de agradecer essa grande oportunidade que Deus nos dá, dessa instrução maravilhosa, né, que faz tanta diferença nas nossas vidas, que faz com que realmente a gente abra os nossos olhos e, como tu falou ali, né, às vezes vem como uma pequena semente que naquele momento parece que não faz muita diferença, mas no decorrer da vida, se a gente for alimentando, né, e a dor vai fazendo isso, porque a gente sabe muito bem que é de uma maneira ou de outra que a gente aprende, mas essa semente está ali, né? Com o conteúdo, e isso é fantástico. Eu acho que é uma das maiores oportunidades que a vida nos dá, é essa, né? De realmente ter acesso ao conhecimento. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha, né, a equipe que tanto nos auxilia, a Juliana pela exposição, a presença de cada um, e nós possamos, nesse dia especial, dia de Nossa Senhora, receber nesse momento todas as bênçãos, toda a alegria, toda a paz, todo o júbilo, que tenhamos a certeza que os mananciais do bem estão à nossa disposição. A todo instante, basta que consigamos, em sintonia de mente e coração, né, acessar ao bem e com certeza nos curando, nos equilibrando, trazendo paz e saúde para os nossos dias, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso corpo físico. Todo bem, né? Está à nossa disposição. Basta que saibamos nos direcionar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula dessa noite. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada, Ju. Até a Boa próxima noite. semana. Boa noite. Boa noite.